dia, Pai do Senhor para todos. Estamos aqui mais um dia aqui no canal. Se inscreva, dê o like, compartilhe, nos ajude a fazer a obra. Já agradecendo a Deus pela rica oportunidade que Deus nos concede nesta manhã. Agradecendo a todos que vão entrar nesse vídeo, para que as bênçãos do Senhor continuem derramadas sobre a vida de vocês, sobre nossas vidas, e que a gente continue fazendo a obra assim como Deus quer que a gente faça. Amém? Que Deus abençoe. Vou deixar aqui para a nossa meditação nesta manhã, que fica aqui em Gênesis capítulo 37, o versículo 3, o versículo 4, que diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborrecia e não podia falar com ele pacificamente. E teve José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. A gente está falando sobre José nesta manhã, uma passagem conhecida, da igreja, do povo. E José era um jovem sonhador, José era um jovem que Deus dava sonho a ele, e por ele não ter experiência, por ele não ter um entendimento, ele começava a falar os seus sonhos para seus irmãos, né? José era um dos filhos mais novos de Jacó, era o filho da sua velhice, o filho da sua esposa amada Raquel. Então, aborrecia ainda mais quando o seu pai lhe deu uma túnica de várias cores. Essa túnica, quem usava essa túnica eram os magistrados, eram homens de grande porte, homens, aleluia, faraó, reis. Então, quem usava a túnica naquela época eram pessoas muito importantes. E quando Jacó dá essa túnica a José, se levanta uma contenda, se levanta uma perseguição, fora o amor que Jacó dava para José, que também trazia inveja para os seus irmãos, essa diferença entre os filhos. A gente não pode ter indiferença com os filhos, tem que amar de acordo, aleluia, a cada um, o amor tem que ser um só, você tem que amar incondicionalmente. Mas tem uns que a gente é mais apegado, que está mais perto de nós. Então, causava inveja, dos irmãos, e aborrecia ainda mais pelos sonhos que Deus dava a ele, Por falta de experiência, por falta de discernimento, ele começava a contar o sonho que Deus lhe dava. Ele começava a contar aos seus irmãos, e a Bíblia diz que aborrecia ainda mais, A gente tem que ter muita cautela, naquilo que Deus tem nos dado, para que a gente não possa falar para as pessoas, não possa falar para quem não é para falar, Então nós temos que guardar segredo. E José, por ser muito novo, não guardava segredo. Ele falava, o que Deus lhe mostrava. Ele falava as promessas que Deus estava mostrando para ele. Isso causou muito embaraço na casa de Jacó, causou muita perseguição, tal ponto de que os irmãos de José tramam contra José quando ele vai procurar os irmãos apacentando as ovelhas, em Cozém. E a Bíblia fala que ele, quando chega nesse lugar, os irmãos veem ele de longe e dizem: olha, lá vem o sonhador mor, vamos pegar ele, vamos matar ele. E o irmão mais velho derruba, o mais velho disse: não, não vamos derramar o nosso sangue, porque ele é o nosso irmão. E joga ele numa cisterna, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que passa ali, os ismaelitas, e ele vende, Judá, dá essa pretensão de vender José para o grupo de ismaelitas, estava passando ali por 30 moedas de prata. E quando o Rubi chega, Rubi rasga a sua veste, porque vamos contar o que para o nosso pai? O que é que vão dizer ao nosso pai? E o seu filho amado, desapareceu. Então ele inventa uma história, diz que uma besta fera comeu José, uma besta fera matou José, pega um cabrito, pega a túnica de José, aleluia, e molha ali com o sangue do cabrito para mostrar para o pai que uma besta fera, com a fera tinha, devorado José. Imagine, irmão, um filho querido do seu pai, era um filho amado, e de repente acontece de uma tragédia dessa, eles mentem para o pai, vê o sofrimento do pai, não diz a verdade. Tudo isso, irmão, por causa de inveja. E a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que nos rodeiam, pessoas que estão do nosso lado, porque a inveja é apodrecimento dos ossos, apodrece os ossos.
Então, vê o que aconteceu com José por causa da inveja, por causa de um sonhador. O que é que um jovem sonhador, né, causava muita perigo, causava desavença, causava muitas vezes desconforto nos seus irmãos por um sonho de um jovem. Porque um sonho de um jovem causava desconforto com seus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com amigos, com pessoas que nos rodeiam, pessoas que estão de perto, né? O que a gente vai contar para elas, né? Qual é o segredo que a gente vai contar, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, do que a gente vai contar, porque podemos causar, aleluia, tragédias, podemos causar muitas coisas que aconteceu com José, mas Deus permitiu isso na vida de José, para amadurecer esse jovem, né, para o jovem saber que nem tudo pode se falar. A gente não pode falar tudo aquilo que Deus mostra para a gente. A gente tem que falar aquilo que é para ser revelado, a gente revela, mas aquilo que é para ser guardado tem que se guardar. Aleluia, até guardar também a nossa própria vida, né? Porque estamos arriscados a passar por situações difíceis, como abrimos a boca demais, como falamos demais, né? Boca fechada, já digo por aí que não entra mosquito, né? Então é necessário você fechar a boca, é necessário você ficar calado, é necessário você se calar para Deus levantar sobre a sua vida e da causa, né, dos inimigos que têm sido perseguidos. Eu sei que o povo de Deus é um povo perseguido da terra, né? Estamos diante de uma grande testemunha. Somos perseguidos porque temos comunhão, somos perseguidos porque estamos com Jesus, somos perseguidos porque temos promessas, somos perseguidos porque temos dons espirituais. O povo se levanta contra nós com grande fúria, a gente nem sabe porquê. O inimigo usa um, usa outro, como fez na vida de José. José só não morreu porque Deus tinha projeto, mas o projeto do inimigo na vida de José era matar José, não era deixar José vivo, porque José tem uma promessa. Aleluia, né? Um jovem que saiu ali da terra de Canaã e foi vendido por um grupo de ismaelitas, chegou na casa de Potifar, né? Potifar comprou aquele jovem e ali o jovem ele passa por um processo, porque passa 2 anos ali, né? Na casa de Potifar. Potifar dá a chave, ele é o copeiro da casa, ele cuida da casa, mas a Bíblia diz que José era um jovem formoso, um jovem aparentemente muito bonito, né? José significa Deus acrescente, Deus multiplique, né? Louvado e engrandecido a noção do Senhor. E a mulher de Potifar ali começou a observar aquele jovem, começou a ver aquele jovem, e aquele jovem começou a chamar a atenção, porque ela tinha esse costume. E eu vejo quando Deus tem um projeto muito grande na vida do seu povo, o inimigo não fica satisfeito. O inimigo sempre vai botar pedra de tropeço, o inimigo sempre vai botar pessoa, o inimigo sempre vai botar, aleluia, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, né? Coisas para que a gente possa recuar, para que a gente possa retroceder. E o inimigo não fica satisfeito e botou ali a mulher de Potifar, né? Aleluia, usou aquela mulher ali para desviar José do propósito, mas José tinha convicção a Deus que ele servia. Aleluia. Ele não se conteve, a Bíblia diz que ele corre, né? Ele corre do mal, quando ele vê ali, né? Toda a preparação ali, né? Toda a queda ali para a vida dele espiritual, ele corre e ali ele é acusado, né? Acusado de forçar uma mulher, acusado de pegar uma mulher à força, né? E quando a pessoa é forçada, aleluia, é pega nessa situação, principalmente os homens, né, que atacam as mulheres, né, eles, se fosse naquela época, né, se Deus não fosse na vida de José, provavelmente José seria morto. Mas quando Deus tem projeto, Deus permite situações, né, José foi guardado ali por Deus, passou 2 anos na prisão. Deus fez coisas grandes na vida de José, né? Deus era com ele, né? Ele, desculpe, ele tinha o padeiro e tinha o copeiro, né? Ele revelou ali o sonho dos dois. Um foi enforcado e o outro foi ressarcido, aleluia, no seu antigo cargo. E ele disse, lembra de mim quando estiver diante do faraó. Mas quando é o tempo de Deus, irmão, ninguém lembra, ninguém chega, aleluia, ninguém ajuda, né? Às vezes a gente, meu Deus, a gente está numa situação difícil, não chega ninguém para lhe ajudar. E é assim, né? Quando Deus quer glorificar o seu nome, Deus não deixa ninguém lhe ajudar, porque quem vai fazer é Ele. O nome dele que vai ser glorificado, que vai ser exaltado. Então Deus fez algo muito grande na vida de José, mas teve um processo. Quando Deus tem
algo para fazer na vida da gente, irmã, a gente passa por alguns processos. A gente passa por algumas adversidades, a gente passa por alguns embates na vida. Né? Deus ele faz a promessa, mas também ele nos prova para ver se a gente está apto, né, a receber essa promessa. E José, ele passou por muitos embates, perseguições na família, porque a primeira perseguição primeiro vem dentro da família. Né? A família ela não crê, a família ela despreza, a família ela se levanta, a família ela quer sempre ao contrário daquilo que Deus prometeu. Então, se você tem projeto de Deus na sua vida, se Deus falou, se Deus prometeu, fique de boca fechada para você não pagar preço. Porque quando a gente tem algo, a gente quer dividir com alguém. E às vezes a gente divide com pessoas erradas, divide com pessoas que não é para dividir. E o inimigo vai levantar essa pessoa para fazer ao contrário, para dizer ao contrário, para que a gente não possa alcançar. Aleluia, porque muitos se levantam, louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor, contra o projeto de Deus, para que a gente não possa alcançar o projeto. Mas Deus ele levantou na vida de José. Deus era com José na prisão, Deus era com José na casa dele, Deus era com José. E José continuou crendo, acreditando e confiou no Senhor, né? A Bíblia diz que depois que passa algum tempo, que ele, aleluia, glória a Deus, estava ali na prisão, né? Ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e Faraó teve um sonho, né? Um sonho que muitas vezes deixou ele muitas vezes perplexo diante daquele sonho. As vacas magras com as vacas gordas, espigas bonitas com as espigas feias. E as magras, né, engolia as bonitas, né? As magras engoliam as gordas. Ele ficou perplexo. A Bíblia diz que ele chama os astrólogos, chama os feiticeiros, chama, aleluia, né, tudo que é raio, né, para que alguém possa desvendar, alguém possa, aleluia, glória a Deus, né, falar, alguém possa dizer alguma coisa, alguém possa desvendar os sonhos de Faraó, né? Quando Deus faz o copeiro lembrar, disse, rapaz, tem um jovem lá na prisão, que ele interpretou o meu sonho, né? O meu e o do padeiro. O padeiro foi enforcado e eu voltei ao meu antigo cargo, né? E a Bíblia diz que Faraó manda chamar. O que eu vejo nessa passagem é que Faraó não pergunta quem é o jovem, por que ele estava preso, qual foi a situação. Quando Deus chega para honrar alguém, quando Deus chega para fazer algo na vida de alguém, Deus não pergunta por que você está nessa situação, o que foi que aconteceu, não. Deus simplesmente honra. Né? Porque Faraó não ia perder tempo, porque ele estava aflito, ele queria que a sua necessidade fosse suprida, ele queria saber, né, o que era aquele sonho. Aleluia, ele não perguntou nada sobre a vida de José, porque José estava ali, o que estava fazendo. E quando Deus quer honrar, irmão, Deus já sabe da situação, Deus já sabe por quê, e simplesmente ele manda chamar. Aleluia, Deus está mandando chamar, crente, nesta manhã. Nessa manhã, Deus ele vai mandar te chamar. Nessa manhã Deus te honra. Nessa manhã Deus te prosperidade. Nessa manhã Deus está abrindo o leque. Nessa manhã Deus está acampando os anjos. Nessa manhã Deus está se levantando, aleluia, a favor dos oprimidos, dos perseguidos, dos caluniados. Deus está justificando o crente. Nessa manhã Deus está falando a teu respeito lá do outro lado. Nessa manhã Deus está operando milagre. Nessa manhã Deus está se levantando ao teu favor. Deus acampando os seus anjos, repreendendo enfermidade, quebrando o ar, cortando a lança. Nessa manhã Deus está fazendo coisas grandes. Se você crer, você vai receber da parte do Senhor. Se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer, porque é coisa grande. Assim como Deus fez na vida de José. Assim como Deus mandou chamar ele na prisão, de prisioneiro a governador. Num dia ele amanheceu, aleluia, ele amanheceu como prisioneiro. Mas na virada do dia, né, ele virou governador, porque quando Deus faz é assim. Mas teve processo, não foi de graça. Teve embates, teve luta, teve guerra, teve batalha, teve perseguição, teve calúnia. E às vezes muita gente quer ser honrado, mas muitas vezes não quer passar por processos. Muita gente quer ver as bênçãos de Deus, mas não quer viver o processo. Né? Não existe promessa cumprida sem processo. Não existe, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Não existe promessas que se cumpram se você não passar pelo processo de Deus. Se você não passar pelas perseguições, pelas calúnias.
Então Deus está fazendo algo novo esta manhã. Assim como Deus fez na vida de José, Deus está fazendo na tua vida. Assim como Deus fez na vida de José, Deus está fazendo na minha e na tua vida. É coisas grandes. Ele vai mandar te chamar. A promessa vai se cumprir. Muitos verão e temerão, confiarão, saberão que Ele é o Senhor. Muitos saberão que Deus está no negócio. Aleluia. O segredo é ficar de boca fechada. O segredo é esperar nele. O segredo é confiar nele. O segredo é ficar no lugar. Muitas vezes queremos sair do lugar porque a perseguição é grande. A rejeição é grande. Né? José foi rejeitado pela família. José foi caluniado dentro da casa de Potifar. José passou por provações, por luta, por embates. Mas isso não invalidou a promessa de Deus sobre a sua vida. Ele continuou crendo, ele continuou acreditando, ele continuou perseverando, ele continuou, aleluia, confiando, ele continuou de santidade, ele continuou, aleluia, orando a Deus, né? Quem sabe José fazia suas preces na prisão. E Deus, no tempo certo, na hora certa, Deus honrou José. E Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai mandar te buscar. Deus, ele já tem algo preparado sobre a sua vida. Não vai ficar da mesma forma, do mesmo jeito. Replonto camontre mio sacanagaço, replonto comontre rebio sacanagaçui. Não vai ficar da mesma forma, não vai ficar do mesmo jeito, porque Deus está mandando te chamar nesta manhã. Deus está se levantando na sua vida. A perseguição e a calúnia foi grande. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos quiseram ver a tua queda, vai ver a tua honra. Muitos queriam ver o teu processo, vai ver Deus te honrando neste lugar. Muitos que querendo ver, aleluia, glória a Deus, né? O seu desprezo, a sua calúnia, a sua perseguição. Muitos queriam ver você na mesma situação, mas vai ver você honrado. Né? Creia nesta manhã, Deus está fazendo coisas grandes. Deus vai operar um milagre na sua vida. Creia tão somente que o Deus que honrou José também vai te honrar na prova, na luta, na guerra. Aguarde o chamado. Aguarde algo da parte do Senhor, porque Deus está chegando para te dar uma grande vitória. Que Deus abençoe você nesta manhã, que você creia e acredite. Aleluia, que a promessa vai se cumprir. Ali está acontecendo algo novo na tua vida. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir e vai fazer coisas grandes. Amém? Deus abençoe, compartilhe, continue nesse canal, continue nos ajudando, continue se inscrevendo, continue, aleluia, assinando o sininho, né? Opção todas, nos ajudando a fazer a obra em nome de Jesus. Que Deus abençoe nesta manhã, em nome do grande. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.